Então cumprimentamos a todos aqueles que estão connosco nesta edição de Palavras Cruzadas e eu tenho o prazer de cumprimentar a Sandra também, Olá. que me faz companhia e eu a ela nesta edição em que vamos recapitular a lição número 9 da Escola Sabatina. É uma lição interessante, mas cheia de simbolismos e matemática, que às vezes poderá trazer alguma confusão àqueles que a estudam, não é? Mas, sobretudo, esta lição vai focar-se também na questão do santuário e, por isso, o título da lição da contaminação para a purificação. E o texto áureo, ele é realmente um texto que nos fala de purificação. Exatamente, mas é um texto que vai ser estudado em parte esta semana e uma parte desse texto será aprofundada só na próxima semana. Exatamente. Aqui nós iremos analisar paralelamente os dois capítulos de Daniel 8, aliás, Daniel 7 e Daniel 8. Daniel 7 aprofundámos um pouco a semana passada, não é? Quando falámos sobre o julgamento. E há mais ênfase esta semana na questão do capítulo 8 de Daniel. É bom sabermos também em que situação da história se encontra exatamente esta descrição que vemos em Daniel 8. Precisamente na altura em que o Império de Babilónia estava no seu declínio e estava em crescimento de poder um império Medo-Persa. Daí que em Daniel 8 a Babilónia não seja referida, não é? E referido a Medo-Pérsia e também, mais tarde, a Grécia. É interessante também sabermos e compreendermos que Daniel 7 preocupa-se sobretudo com a questão do julgamento. E Daniel 8 vai falar-nos, vai trazer-nos à luz a questão da purificação do santuário, ou seja, o dia da expiação. E os primeiros símbolos que encontramos são do carneiro e do bode. Exatamente. Diz-nos que o carneiro aparece e o bode ligados ao ritual do dia da expiação, que mais tarde vamos explicar um bocadinho melhor. Sim, porque nós sabemos que no dia da expiação a purificação do santuário era feita, era o dia de expiação e eram usados sangue de animais, portanto do carneiro e do bode, portanto para a purificação do santuário. O primeiro animal que aparece aqui a Daniel é um carneiro, não é? E diz que ele dá amarradas em 3 direções diferentes, para o ocidente, para o norte e para o sul. E este triplo movimento diz que serve para explicar, portanto, a expansão deste poder, não é? O carneiro tinha 2 chifres e, por isso, representa o Império Medo e Pérsia. Medo-Persa. Por outro lado, em seguida surge um bode. Um bode. E este bode só tem um chifre, não é? E diz-nos que ele representa o Império Grego, sob o comando de Alexandre o Grande. E porquê? Porque vamos reparar que este chifre, este bode de um só chifre, é forte. E um chifre representa um poder que se vai sobrepor ao poder anterior. Portanto, nós estávamos a falar de 2 chifres, neste caso, não é? Seria a Medo-Pérsia, porque era um reino considerado dividido, ou com 2 grandes forças. Exatamente. E neste momento aparece apenas uma grande força. Pois, Alexandre está representado aqui, e está representado aqui o poderio do Império Grego. E depois tem uma descrição, diz que ele move-se rapidamente, não é? Diz que os seus pés não tocam no chão. É, porque as conquistas de Alexandre foram realmente imensas e foram rápidas. Alexandre, em pouco tempo, ele ganhou terreno, ou seja, em pouco tempo ele conquistou mundos, não é? E as suas conquistas estenderam-se, como nos diz a palavra de Deus, para o norte, para o oriente e para o poente, não é? Para todas as direções, desde a África, Ásia e Europa, portanto, foram abrangidas pelas conquistas, as grandes conquistas de Alexandre o Grande. No entanto, a lição também nos diz que, e nós sabemos, porque a história assim o ensina, de que quando ele estava na sua máxima força, não é? Foi quando Alexandre vai morrer, não é? Dá-se o declínio, começa aí o declínio. E por isso se diz que a ponta é quebrada, não é? A ponta é partida. É exatamente quando Alexandre morre. Foi quebrada, sim. E diz-nos que
e também sabemos pela história de que depois o seu reino foi dividido entre Precisamente 4 generais, não é? Em julho do ano 323 a.C., não é? Em junho, sim. Em junho de 323 Com a.C. apenas 33 anos, e diz-nos que o seu reino foi dividido entre 4 grandes generais. Ora não é? bem, é aqui que começa, não E é? aqui é que começa a ser um bocadinho mais difícil de entender, mas não tão difícil que não até se possa porque nós entender. não vamos entrar em detalhes muito complicados. O nosso objetivo aqui é exatamente dar alguns tópicos sobre esta lição e também explicar de uma forma simples aquilo que realmente é a história universal narrada pela Palavra de Deus. Até porque nós, e dizemos isto várias vezes, estamos sempre disponíveis para que entrem em contacto connosco, se quiserem aprofundar o estudo, se quiserem ir aos detalhes que aqui não temos tempo para explicar, mas estamos sempre à disposição para todos os nossos queridos amigos que queiram aprofundar este estudo, não é? Então, Sandra, vamos à questão da ponta pequena, o surgimento da ponta pequena. E vamos pegar no que disseste atrás. Portanto, havia 4 generais, os 4 generais de Alexandre o Grande, que se rebelaram contra ele. E estes generais, ao assumirem o poder, não é? Sim. Embora com divisões entre eles também, mas... Sim, eles nunca foram, a partir do momento que estes 4 reinos, ou 4 generais assumiram, foram sempre reis muito fraquinhos, não é? Comparado com o grande poder que teve Alexandre o Grande. Pois, nós estamos a falar do poder todo concentrado num só, e agora tem que ser dividido por 4. Naturalmente dá-se um enfraquecimento também. Até porque entre eles próprios haveria muitos problemas, não é? Eles próprios não estavam unidos, nem pensavam da mesma forma. E daí... Isto é comum, que quando se dá um enfraquecimento do império, um enfraquecimento de uma nação, por qualquer divisão existente, é que surge outro, aproveitando exatamente essa oportunidade. Ora bem, e este outro que vai surgir, como estavas a dizer, é realmente aquilo que Daniel nos apresenta como a ponta pequena, ou o chifre pequeno. Exatamente. E diz-nos que esta ponta pequena é Roma, e nós sabemos que a seguir ao Império Grego realmente foi o Império Romano que foi considerado o grande império, não é? E é fácil compreender que é Roma. Porque se ela surge depois dos 4 generais Sim. de Alexandre, então o império, segundo a narrativa histórica, o império que sucede à Grécia é precisamente o Império Romano, não é? Chamado o Império do Ferro. O fantástico de estudar estas lições que têm por base estas profecias e que têm por base todos estes símbolos é que tu podes pegar na história, não é? Na história comum, e vais... pondo em paralelo com a profecia e vais vendo efetivamente como ela se cumpre, não é? E aqui no caso da ponta pequena é exatamente a mesma coisa. Nós sabemos perfeitamente que depois que os 4 generais assumiram o reino da Grécia, surge a outra ponta e esta ponta é considerada então, Daniel, é Roma. Assiste, digamos assim, ouviu Roma, primeiramente na sua fase pagã, estamos a falar de Roma pagã, e depois, mais tarde, na sua face de Roma papal. Sim, enquanto Roma pagã ou imperial, o que nós vemos é uma Roma a guerrear contra o povo judeu e contra os cristãos primitivos. Sabemos depois, mais tarde, e provavelmente teremos tempo também durante o resto deste trimestre de explorar esta parte, sabemos que mais tarde esta Roma também vai se tornar numa Roma papal. Mas voltando não um bocadinho atrás, e esta parte da expansão do Império Romano, já no tempo de Cristo, por exemplo, nós podemos perceber quão difícil foi para os cristãos e para os judeus, mas também perceber a força deste Império Romano pelas descrições que nos são feitas no livro de Atos. E depois até nas epístolas paulinas, não é? Paulo foi realmente um apóstolo que sofreu, nesta época do Império Romano, as atrocidades, os conflitos, os combates que teve que travar para poder levar a mensagem da salvação avante, não é? E Roma expandiu-se, como dissemos, pela Ásia, pela Europa, pela África. Eu gostaria de abrir aqui um parênteses quando falo de África, porque foi precisamente das 3 regiões, digamos assim, ou dos 3 grandes continentes, aquele onde Roma sentiu mais dificuldade.
É interessante, não é? E grande parte dessa dificuldade ficou a dever-se à existência do Império Etíope, não é? Que era o célebre império que era governado que foi governado pelas diferentes dinastias, as dinastias de Candace, não é? Portanto, que era uma mulher, não é? Que era uma mulher. Aliás, era uma sucessão, foi uma dinastia composta por mulheres que se sucederam umas às outras, grandes mulheres, guerreiras, que realmente enfrentaram cara a cara e muitas vezes venceram muitas batalhas durante as investidas que os romanos fizeram em África. Ora bem, mas se estamos a falar de Roma e do Império, naquilo que é, portanto, a sua expansão, também existe outro aspecto que é importante dizer, é que conforme foram crescendo e foram se expandindo, também foram tendo poder. E esse poder fez com que assumissem também de que eram o centro do mundo. Aliás, como acontece normalmente quando as pessoas têm muito poder, pensam que depois são o centro do mundo e que tudo se gira à volta deles. E eles são os mais importantes. E daí que começa a haver também este poder religioso, poder em que eles condenam todos aqueles que não pensam da mesma forma. E, enfim, nós sabemos que o povo de Deus foi realmente alvo das investidas de Roma, do Império Romano, e sabemos que assim será até ao final do tempo, não é? E foram durante 500 anos, digamos assim, de domínio de Roma imperial, não é? Mas o cenário vai mudar um pouco, ou pelo menos o texto aqui, não é? Diferente, em que Daniel, aqui no capítulo 8, ele vai falar de um ataque contra o santuário, não é? E depois fala de um tipo de atividade da ponta pequena que é descrita aqui. Esta ponta pequena representa exatamente um poder do qual temos vindo a falar, sim, não é? Mas eu, se me permite, Sandra, eu aproveitaria este momento para fazermos uma pequena pausa, descontrairmos e depois voltaremos então ao assunto do santuário. Com os nossos... Hoje sei que meu Deus tem um plano para todo que nele confiar. Se entregarmos a Ele o caminho, com certeza Ele tudo fará. Ele quer transformar
Estamos de volta, não é? E realmente entusiasmados com esta lição que temos diante de nós. Bom, e estamos a falar exatamente do ataque contra o santuário. Pronto, é importante dizermos que Daniel vai explicar e já demonstrou qual foi o poder e a ação desta ponta pequena a nível da sua expansão territorial e do seu poder terrestre, mas ele quer ir para além disso. Aliás, a visão quer nos mostrar que existe também da parte do Império Romano este tal ataque a tudo aquilo que é a adoração. E quando falamos de adoração, aqui falamos de santuário. Aliás, esta foi uma estratégia que o imperador romano usou para conseguir levar de vencido os cristãos. Exatamente. Primeiro foi a violência, não é? Em que realmente houve muitos mártires, muitos cristãos que sofreram e morreram, que deram a sua vida. E como isto não resultou, porque cada vez apareciam mais cristãos convertidos do romanismo, convertidos do judaísmo, vinham de todas as partes estes cristãos e realmente houve uma mudança de estratégia que aconteceu precisamente no tempo de Constantino. Exatamente. E esta mudança de estratégia foi tentar fazer uma aliança com os cristãos e formar uma nova igreja cristã. Basicamente se não os consegues vencer, junta-te mais ou menos a eles, não é? E foi isso que Constantino pensou. E então o que é que aconteceu? Em termos da vida cristã, o que é que começou a acontecer ali? Começou a haver, foi... Uma mistura, digamos assim, não é? Exatamente. Foi como se fosse uma mistura entre... princípios cristãos, com os dogmas pagãos. Exatamente. Enfim, é o que diz aqui realmente Daniel. Lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Exatamente. Não é? Cá está. É a forma que Daniel tem de nos mostrar que o objetivo principal, quando houve esta mistura, foi desviar o povo da adoração a Deus e dar-lhes outro dogma, outra teoria, outra religião para que eles pudessem adorar. E nós vemos que o sistema religioso realmente tem vindo a comprovar que vão-se ofuscando assim aquela que é a imagem de Jesus e a tarefa de Jesus. Repara, quando falamos de santuário estamos a falar de intercessão também, não é? Pois, e aqui é que está o objetivo de Satanás. Exato. Não é? Jesus é o nosso intercessor. E é claro que Satanás ele não aceita isto e sabe que isto é verdade, porque ele sabe que é verdade, mas ele quer exatamente enganar as pessoas, dizendo que nós estamos sozinhos no mundo, que não temos um sumo sacerdote, alguém que realmente possa purificar os nossos pecados. Mas a verdade é que o único que serve de intercessor entre nós e Deus é Jesus Cristo. E a Bíblia não é clara são os sacerdotes, Pois. não são aqueles que ouvem as nossas confissões, não são. Nós devemos procurar e buscar a Jesus porque Ele é o único que serve de intercessor entre nós e Deus. E isto no sistema do papado foi esquecido, não é? E foram surgindo outras formas de intercessão. Eu abro aqui um parênteses, Sandra, para dizer o seguinte: foi esquecido no tempo do papado E continua hoje, e não é? depois foi esquecido quando começaram a surgir, depois da reforma de Lutero, vários movimentos protestantes, digamos assim. Exato. Não é? E nós, adventistas do sétimo dia, podemos, enfim, ficar contentes, felizes. Porquê? Porque foi a Igreja Adventista do sétimo dia, através dos seus pioneiros, que redescobriu ou que fez voltar ao tema, a este grande tema do santuário. Portanto, porquê? Porque o santuário, no tempo do Antigo Testamento, ele apontava para Jesus como o nosso Salvador. Os animais que eram-lhe oferecidos sem mácula, sem mancha, em sacrifícios pelos pecados do povo, representavam exatamente Jesus Cristo. Exatamente. Portanto, o que havia ali no santuário terreno era, digamos assim... A explicação do plano da salvação, digamos assim, não é? Perfeito. A função que Jesus teria para nos salvar. E não foi... E repara, não foi feito isso só com o facto de tirar de Jesus aquele que é o intercessor, não. Também a Bíblia foi perseguida.
foi proibida de ser traduzida, foi retirada ao povo. Porquê? Porque não se queria que se soubesse. Não era bom que as pessoas Era bom descobrissem, esconder, não é? não é? Havia que esconder. Quando o próprio Jesus diz que Ele é a verdade e que a sua palavra é a verdade, portanto, nós, enquanto cristãos, devemos apelar a que as pessoas estudem as Sagradas Escrituras, não é? E nós notamos que durante este império e durante esta força e esta perseguição que foi feita ao povo de Deus, a tentativa foi esconder a palavra de Deus. Este é não o tal ataque, contra o santuário. E contra esta figura do sumo sacerdote, que é Jesus, Sacerdote, não é? que é Jesus, exatamente. E é precisamente nesta altura, depois do ataque devastador da ponta, que é feito também o anúncio da purificação do santuário. A semana passada estudámos o julgamento, não é? O sentar do juiz, a atribuição ao Filho do Homem de todos os reinos e povos. E esta semana é bom entendermos que isto se dá em paralelo, ou seja, uma coisa está perfeitamente ligada à outra. Esta purificação do santuário está de mãos dadas com este início do julgamento, não é? E o santuário que estamos a falar aqui, não estamos a falar do santuário da terra, portanto, o santuário terrestre. aqui Foi modelado segundo o original exatamente, do céu. mas aqui estamos a falar da purificação do que está no céu. No céu, não é? perfeitamente, exatamente. Do santuário celestial. Que é, aliás, o santuário terreno era uma sombra daquilo que se passava no céu, ou que se passou a partir de um certo tempo no céu. É interessante que a lição diz-nos assim, em Daniel 7, descreve a intervenção de Deus nos assuntos humanos e a sua relação com eles. Ou seja, aquilo que nós conhecemos como o ponto de vista judicial, não é? E Daniel 8 descreve o mesmo acontecimento, mas do ponto de vista do santuário, portanto, do ponto de vista espiritual. Bom, mas a questão que se põe é a seguinte, mas porquê é que o santuário precisava de ser purificado? Ora, aí está, não é? Se está no céu, se Jesus está lá, porquê é que precisamos de purificar o santuário? Ou porquê é que o santuário precisava de ser Exatamente. purificado? Nós sabemos que mas enquanto houve o santuário terrestre, não é? Havia necessidade de haver o dia da expiação, que era o dia em que se purificava aquele santuário. Portanto, eram levados os animais, eram sacrificados e ali eram acumulados, vamos dizer assim, em grosso modo, íamos empilhando ali todos os pecados. Nessa altura, apenas o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a expiação de todos os pecados que durante todo aquele ano tinham sido acumulados no santuário, no lugar santíssimo do santuário. E ele era o único que tinha permissão para entrar, não é? Exatamente. E nós sabemos e conhecemos e também temos a oportunidade de estudar com aqueles que quiserem o quão importante era tudo, a preparação que ele tinha que ter, não é? A forma como ele se tinha que preparar para depois poder entrar então, aqui naquele começamos lugar. a ter luz sobre a questão de porquê ou da necessidade da purificação do santuário. Ora, se os pecados eram acumulados, não é, no santuário, era necessário fazê-los tirar de lá. Ora, isto figurava o quê? Figurava aquilo que ia acontecer com a morte de Cristo. Não é? Cristo também levou sobre si os nossos pecados. De toda a humanidade. Não foi Ele foi o não só o Cordeiro pecado de Deus. daquele ano, não é? Exato. Como acontecia no santuário terrestre, mas o pecado da humanidade inteira. Da humanidade inteira. Não é? Portanto, ele foi o Cordeiro de Deus, como dizia João Batista, que tira o pecado do mundo. E então, no céu, o santuário vai ser purificado, precisamente. Nós não vamos entrar em detalhes, porque este assunto vai ser estudado na próxima semana, portanto, em paralelo à próxima semana. Exatamente, portanto, com o calendário. sobre esta questão de porquê 2300 anos... 2300 tardes e manhãs. 2300 anos, porquê? A Bíblia fala até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Ora, tardes e manhãs representam um dia composto por uma tarde e uma manhã. Portanto, isto segundo aquilo que está em Gênesis. E também nós sabemos que profeticamente, por aquilo que a Bíblia nos ensina, e também iremos aprender isso na próxima semana, um dia... equivale a um ano, não é? Exatamente, profético equivale a um ano. Não é? Literal. Daí que 2300 tardes e manhãs que vão começar precisamente no ano 427 e 457, perdão, e vai terminá-la em 1844. Aí
podemos ver 2.300 anos. Mas disso iremos Aprofundar na próxima semana. na próxima semana, exatamente. Aqui é importante referir e enfatizar de que realmente esta purificação do santuário se dava exatamente porque nós, enquanto pecadores, necessitamos que o sangue de Cristo nos purifique, nos limpe. Precisamos da sua justiça para que possamos estar perante o julgamento. E é necessário percebermos que não existe outro que possa fazer este trabalho. Não existe outro que possa substituir este sumo sacerdote, que é Jesus, porque ele foi aquele que veio e que morreu e que se deu por toda a humanidade. E esta é a nota tónica da nossa lição desta semana. Jesus é o centro de toda a Escritura. E Jesus é a figura principal do santuário. Ele é o nosso intercessor. E o que está escrito é que podemos chegar-nos a Ele como estamos. Como estamos, com os nossos pecados. E Ele é aquele que pode remover os nossos pecados. Nós precisamos de fazer alguma coisa? Sim. Precisamos de ir a Jesus. Precisamos arrepender-nos dos nossos pecados. Precisamos de confessar os nossos pecados. E então receberemos o quê? O perdão. Porque a Escritura diz que Ele é fiel e justo. Não somente para nos perdoar, mas também para nos purificar. Ou seja, Jesus faz muito mais do que aquilo que nós pensamos que poderia fazer. Ele não só nos perdoa, mas Ele também nos purifica. Nos purifica de toda a injustiça. E quando nós temos esta mensagem, nós temos também uma obrigação. E a obrigação é partilhá-la com todos aqueles que nos rodeiam. Partilhar esta boa nova de que realmente este sumo sacerdote está sempre connosco, nós não estamos sozinhos. Ele está pronto a estar ao nosso lado diariamente. Deus permita que seja assim na nossa vida e que possamos diariamente ter esta comunhão com este amigo que está disponível para cada um de nós. Muito obrigado, eu assim desejo também para todos. E então marcamos novo encontro. Palavras cruzadas na próxima semana. Muito obrigado. Deus vos abençoe.